A gente vai falar sobre economia, sobre reforma tributária, sobre ajuste fiscal, sobre auxílio emergencial. Quem está conosco neste sábado é a economista Zeina Latif. Zeina, bom dia. Obrigada por falar com a gente. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Num quadro diferente e complexo agora, não é, Zeina? Na iminência do retorno do auxílio emergencial, a possibilidade de alguma cláusula de calamidade incluída na PEC do ajuste fiscal. O que você acha que a gente tem que observar nesse momento sobre compromisso do governo com teto de gastos, com gastos a mais e a necessidade também hoje que existe de parte da sociedade de receber uma assistência mais emergente agora, com mais urgência por parte do governo federal? Olha, importante antes de mais nada lembrar o seguinte: como a gente não cuidou como deveria da saúde, não houve um esforço maior de coordenação dos entes e, mais do que isso, garantir tempestivamente a vacinação, a gente vê aí, está muito dependente das iniciativas do Estado de São Paulo, na verdade. Isso sobrecarrega a política econômica. Então, não ter cuidado devidamente com a saúde nos empurra para aumentar o custo do socorro a pessoas, à economia. Isso é muito importante ter claro. Bom, o auxílio emergencial, por esse aspecto, eu acho que não deveria ter surpresa a sua prorrogação, né? Ainda que com critérios diferentes, focalizando mais, reduzindo o valor do benefício. Mas me parece que era algo inevitável à luz do retrato da saúde e as implicações disso para o mercado de trabalho. Bom, ficou inevitável. Agora, o que surpreende é se era algo já, né, facilmente antecipável, quer dizer, não tem surpresa, chama atenção a demora do governo em criar, né, quer dizer, primeiro apresentar o programa, exatamente quem vai receber, então, ter um aperfeiçoamento em relação ao que foi o auxílio emergencial, que nitidamente houve excessos ali, e mais do que isso, dizer como ele vai ser financiado. Então, esse improviso é um fator muito negativo e que gera, enfim, apreensões de investidores, né? E da sociedade, é claro. Bom, a gente não sabe o que vai vir nesse decreto ou nessa PEC de calamidade, que tipo de contrapartida vai ter. Tem conversas, né, tem sugestões, mas a gente não sabe exatamente qual vai ser a capacidade do governo de aprovar essas contrapartidas. Corremos o risco de ter um programa e não ter, e acabar tendo o seu financiamento com dívida pública, ou seja, não ter uma realocação de recursos dentro do orçamento e ser via aumento da dívida pública. Existe esse risco bastante elevado, né? Elevada a probabilidade disso acontecer, porque uma coisa é aprovar a extensão do benefício, que é consensual, a outra coisa é encontrar os recursos para isso, e daí quando encontrar recursos significa que alguém vai ter que abrir mão de algum recurso dentro do orçamento, e aí o desafio político é maior. Vamos aguardar. Zeina, a reforma tributária nesse governo é um livro que a gente só consegue ler até a página 2. Não deu para entrar por outros capítulos porque eles não existiram. E aí, a pergunta que eu te faço o momento político no Congresso nunca foi tão favorável. O governo nunca teve tanto apoio no Congresso para aprovar aquilo que tivesse vontade. O governo sabe o que quer da reforma tributária para aproveitar esse momento e fazer o melhor que se espera? Olha, eu não tenho dúvida que, do ponto de vista técnico, o pessoal da Receita sabe muito bem qual seria uma boa reforma. Não existe a reforma ideal, isso não existe, né? Até porque quando a gente olha o que são princípios de um bom sistema tributário, muitas vezes esses princípios, um entra em conflito com o outro. Quer dizer, é bom ter um sistema simplificado, mas simplificado demais pode ser injusto, quer dizer, é difícil às vezes conciliar. Ainda mais nesse emaranhado que a gente tem de sistema tributário, que é difícil a reforma. Isso dito, há clareza nos técnicos do governo do que seria um bom regime, justo, que ajude a destravar a economia? Sim. Né? Mas eu não vejo dentro do governo essa clareza, e não basta os técnicos terem o modelo na cabeça, tem que ser algo que o governo concorde,
né? E isso, né, o presidente, a Casa Civil, com o Ministério, quer dizer, tem que ser alguma coisa que esteja alinhada para que quando essa matéria vá ao Congresso, tenha mais chances também. Quer dizer, a bola tem que ir redonda, falando num português bem coloquial aqui. Tem que ir bola redonda para o Congresso. Hoje não existe isso, né? E, lamentavelmente, havia proposta muito boa, ótima, não, mas muito boa e passível ali de aperfeiçoamento na Câmara, sim. Acho que a gente perdeu esse timing. Esse timing foi o segundo semestre de 2019, que é o primeiro ano de governo, é o momento de você fazer reformas mais ambiciosas, que é a criação desse IVA nacional. Acho que a gente perdeu o timing, e aí, obviamente, que o esforço político agora tem que ser maior, e o esforço político tem que vir com convicção. Então, não, eu não acho que tem essa clareza, e a gente ainda fica aí às voltas dessas discussões de CPMF, apesar de nitidamente ser um imposto que dá mais dor de cabeça do que benefício. Zeina, estivesse na sua mão, você começaria pela reforma tributária ou pela administrativa? Eu começaria pela tributária, mas né, até porque a administrativa ela não tem efeitos muito rápidos, eu acho que ela poderia ser aperfeiçoada. Agora, isso não significa que a gente pode fechar os olhos para a questão fiscal. Então, a questão fiscal, ela é o alicerce. Não tem como a gente discutir um ambiente econômico previsível, quer dizer, você sabe, você tem um quadro que, né, você tem ali tranquilidade em relação ao comportamento do dólar, da inflação, dos juros, quer dizer, garantir a continuidade desse ambiente econômico estável, que é essencial para a retomada do crescimento. A gente precisa ter mais clareza da capacidade do governo de arrumar as contas públicas ao longo do tempo. Então, se não a reforma administrativa, mas sem dúvida outras reformas do lado fiscal. Mas entre uma e outra, eu ficaria com a tributária. No caso da reforma administrativa, a questão política, Zina, e aquilo que eu disse na primeira pergunta, da boa relação do governo com o Congresso, ajuda ou atrapalha o momento em que as relações estão azeitadas e talvez a gente nunca esteja, pelo menos não sei até a próximo embate ou próximo tipo de sequela que pode haver do relacionamento do governo com o Congresso, se esse momento tão virtuoso pode deixar de existir. Essa relação mais ajuda ou mais atrapalha desse vínculo, dessa sinergia que há entre o governo e o parlamento? Bom, a gente ainda vai descobrir que sinergia é essa, né? Porque uma coisa é você conseguir uma maioria ali que, por exemplo, pode blindar um processo de impeachment. Reformas, cada capítulo vai ser uma história, cada reforma vai ser uma história. Por exemplo, a gente teve agora a aprovação da autonomia do Banco Central, que foi um gesto do Congresso, né, para essa agenda estrutural. Infelizmente, isso não quer dizer que temas polêmicos daqui para frente que o país precisa enfrentar, como essas reformas já citadas aqui, que é garantia, portanto. Cada tema, e com as suas complexidades, as suas dificuldades políticas, o jogo recomeça. Então, a gente ainda vai descobrir isso. E lembrando que naquele congresso lá de 2019, com os embates naturais de uma democracia, né, saiu uma boa reforma da Previdência. Então, é isso. Depende do tema, depende do envolvimento do governo no sentido de enfrentar as resistências a uma reforma. Essa liderança, ela precisa vir do executivo, que é regime presidencialista. Essa a grande questão. Agora, vai ser no dia a dia que a gente vai descobrir se essa base é para valer, né? Quando, por exemplo, tiver algum tema que precisa fazer um maior enfrentamento, e aí a gente vai descobrir se realmente essa base existe. Por hora, afagos não resolvem. A economista Zeina Latifi, ao vivo conosco, aqui na Rádio Bandeirantes. Zeina, eu queria te perguntar sobre perspectivas para 2021. É um momento muito delicado para a empresa fazer planejamento, não é? Porque os parâmetros são mais voláteis por causa da instabilidade da pandemia. E aí, o que vai acontecer, afinal, no ano? Você hoje trabalha com que parâmetros?
para inflação, para crescimento, agora para o ano de 2021? Olha, ficaram, né, efeitos colaterais de 2020 sobre 2021. É como se 2020 não tivesse acabado ainda. Tem ainda a questão da saúde, tem as questões fiscais, então não dá para a gente achar que 2021 vai ter a mesma puxada de crescimento que a gente teve, por exemplo, ao longo do segundo semestre do ano passado, com todas as políticas que estavam sendo feitas ali para estimular ou para socorrer a economia, do auxílio emergencial às ações do Banco Central, quer dizer, um leque grande de medidas. Não vai ter, ou vai ser muito mais limitado. Então, ficam esses efeitos, esse rescaldo, essa ressaca, sei lá que termo usar, em 2021 daquilo que a gente deixou em 2020. Bom, mas, apesar disso, quer dizer, tem um ano, portanto, com seus desafios, mas não acredito que seja um ano de maiores turbulências, vamos dizer assim. Vai ter volatilidade nos mercados, isso faz parte, mas, em princípio, com o que a gente enxerga, eu acho que é um ano de uma recuperação lenta. O Banco Central vai subir juros? Vai, mas é choque de juros, porque a inflação está totalmente fora de controle? Também não vejo assim, até porque eu acho que existe, apesar dos erros, dos equívocos do governo, existe também um senso de pragmatismo no governo e no Congresso. Acho que medidas que o mercado financeiro reage muito mal, a gente percebe que a tendência é se conter isso e contornar e atenuar, enfim. Então, é um Brasilzão difícil, né? O empresário no Brasil já está acostumado com esse Brasil que cresce pouco, que perde oportunidades. O que a gente precisa é vencer, romper, né, esse círculo vicioso. Precisamos ser mais ambiciosos. Então, 2021 é um ano, por esse aspecto, medíocre? Por esse aspecto é um ano medíocre. O mundo vai crescer num ritmo mais acelerado que o Brasil? É verdade. A gente podia estar atraindo muito mais investimento para o país? Podia. Provavelmente a gente está perdendo a nossa parcela, o market share, né, no investimento global. Né? A gente está perdendo espaço. Então, o que a gente precisa o ano de 2021, não acredito que vai ser, enfim, de grandes problemas, mas é isso, a gente precisa ser mais ambicioso. O Brasil já perdeu tempo demais. Zeina Latifi, economista, conversou com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Zeina, um bom fim de semana para você. Até a próxima. Para todos, um abraço.